passo. O primeiro passo, ele vai começar na gestação. Então, a avaliação e todo o nosso acompanhamento durante essa gestação. E nesse momento, a gente desempenha um papel tanto nessa avaliação da condição física da minha paciente, quanto também no planejamento de intervenções apropriadas para esse período e para cada trimestre gestacional. Então, os meus passos aqui vão incluir uma avaliação, uma anamnese adequada, uma avaliação física adequada, onde eu vou levar em conta ali o que a minha paciente precisa naquele momento, quais os desequilíbrios musculares, fraquezas, dor, disfunções do assoalho pélvico, o que ela está precisando naquele momento. Através da anamnese eu vou verificar o que está acontecendo, né, no corpo dela e depois, através do exame físico, eu vou verificar o que está faltando, né, o que a gente precisa melhorar. E através desses pontos, a gente vai desenvolver um programa aí de acompanhamento, um programa de exercícios específico para essa paciente, visando fortalecer os músculos envolvidos aí na gestação, pensando também no parto, pensando lá no pós-parto, trabalhando toda a parte respiratória, trabalhando parte de abdômen, de assoalho pélvico, parte lombar. Então a gente precisa pensar nessa paciente de forma integral, mas eu só consigo montar esse acompanhamento integral se eu conseguir fazer uma avaliação integral, né? Então a minha anamnese, meu exame físico, eles já vão me dizer o que eu vou fazer ali naquele acompanhamento com a minha paciente. E aqui, ponto bem importante nesse primeiro passo, que eu estou falando de gestação. Educar a nossa paciente. Educar a paciente sobre a importância desses exercícios, sobre as técnicas que eu vou fazer ali durante a gestação, a importância desse acompanhamento e já falar também da importância desse trabalho ao longo do parto e ao longo do pós-parto. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é avaliar e fazer um acompanhamento individualizado com essa nossa paciente, com a nossa gestante. É o primeiro passo aí para aproveitar ao máximo esse ciclo gravídico puerperal. Segundo passo. O segundo passo, ele envolve a parte do parto. Por quê? Eu fiz a minha avaliação da minha gestante, eu acompanhei ela sempre de acordo com as necessidades da minha paciente. E agora, durante o parto, o nosso papel vai ser principalmente no gerenciamento da dor, né, em reduzir essa dor através de estratégias e também na promoção do bem-estar da nossa paciente. Então, aqui o meu objetivo vai ser preparar a nossa paciente para técnicas adequadas de respiração, técnicas adequadas de relaxamento, respiração e posição adequada para alívio da dor, para melhorar o progresso desse parto. A gente também vai oferecer suporte na movimentação dessa gestante para facilitar essa progressão de parto e vamos auxiliar também na prevenção de lesões, principalmente da musculatura de assoalho pélvico. E aqui um ponto bem importante. Eu tô falando de parto, mas eu não tô só falando de estar lá no parto. Eu estou falando já de estratégias que eu posso colocar no meu consultório durante a gestação. Então, ao longo da gestação, eu vou preparando a minha paciente para que ela consiga ter essas estratégias de redução de dor e melhora do bem-estar. Então, não quer dizer que para aproveitar todo o ciclo gravídico puerperal, eu preciso estar lá no parto. Não, mas eu posso preparar a minha paciente para esse momento, para que ela consiga minimizar ali a dor, minimizar os riscos ali de trauma perineal, melhorar o bem-estar e facilitar ali aquele tempo de trabalho de parto. Então, esses pontos são bem importantes, porque o nosso trabalho não é só estando lá, e sim também preparando a paciente, preparando o marido, o acompanhante para estar lá com ela. O nosso terceiro passo, agora a gente vai falar de pós-parto imediato. Então, olha só, eu vim lá da gestação, de uma avaliação física e um preparo ali de acordo com as necessidades da minha paciente. Depois a gente falou de parto e agora eu vou falar de pós-parto imediato. E aqui nesse pós-parto imediato, o nosso trabalho ele vai ter o principal objetivo aí de auxiliar em uma recuperação, né, adequada dessa mãe, e especialmente no que diz respeito à região pélvica. Então a gente vai estar ali, né, tanto naquele momento, se a gente esteve lá naquele parto, quanto também em orientar a nossa paciente para esse momento. Então esse trabalho aqui ele também pode ser feito lá na gestação, né? Não precisa estar ali com ela naquele pós-parto imediato. Aqui a gente vai verificar essa integridade desse assoalho pélvico e já recomendar os exercícios apropriados para esse período. A gente também vai associar com estratégias para alívio da dor perineal, alívio da dor ali naquela cesárea, caso tenha ocorrido um ou outro, né? Então a gente tem que estar ali ou preparando a nossa paciente ou estando ali recomendando aquelas técnicas.
E outro ponto aqui, a gente já vai orientar a nossa paciente sobre questões que não devem acontecer. Por exemplo, perda urinária, disfunções sexuais, então a gente já vai estar ali orientando ela. Eu faço isso só no momento do pós-parto imediato? Não. Esse nosso trabalho, ele já é feito lá na gestação. Então eu já vou ali, ao longo do nosso acompanhamento, explicando para ela o que não vai ser normal nesse pós-parto, o que é normal, o que ela pode fazer para dor, o que ela pode fazer para melhorar, para levantar ali depois de uma cesariana. Então, todos esses pontos a gente já faz na gestação também. E quando a gente fala de quarto passo, para a gente fechar com chave de ouro esse ciclo gravídico puerperal, eu tô falando de pós-parto tardio. E aqui, o fisioterapeuta, ele vai oferecer um suporte para a reabilitação da nossa paciente nesse período, visando aí a recuperação principalmente de assoalho pélvico e de região abdominal. Aqui que a gente vai ter a nossa paciente ali novamente no nosso consultório, então aqui a gente vai reavaliar e verificar quais as demandas que eu preciso trabalhar ali com a minha paciente. Depois dessa reavaliação, eu desenvolvo aí um programa de exercícios de treinamento personalizado para ela. Aqui, a gente também vai estar sempre de olho a problemas persistentes como diástase, como dor lombar, como incontinência urinária, como dor perineal. Então, todos esses pontos devem ser observados e devem ser tratados. E também tem outro ponto muito importante. Não adianta de nada eu trabalhar bem bonitinho na gestação, orientei bem ela lá na gestação para o parto, mas eu esqueci de orientar ela para o pós-parto. Então a gente precisa já desde esse momento da gestação prepará-la para esse momento e preparar ela também para ela voltar. Então, para que a sua paciente retorne lá no pós-parto, a gente precisa mostrar para ela, ainda na gestação, quais os benefícios desse nosso trabalho. Porque só assim, só entendendo o porquê de voltar, que ela vai estar ali com a gente, que ela vai ver a necessidade dessa volta, que ela vai saber, não, é super importante, eu preciso voltar. Então a gente tem que estar ali durante toda essa gestação, durante todo esse acompanhamento, já fazendo esse trabalho de orientação, para que a gente sempre esteja ali recebendo a nossa paciente de volta lá no pós-parto. Porque senão a paciente não vai voltar. Se ela não ver ali uma necessidade daquele retorno, naquele turbilhão no pós-parto, ela não volta. Então a gente precisa sempre estar ali falando para ela dos benefícios e a importância de ela retornar. E é importante a gente enfatizar também que as intervenções que nós vamos fazer ao longo de todo esse ciclo gravídico puerperal, elas devem ser sempre adaptadas às necessidades da nossa paciente, então sempre trabalhar de forma individualizada e também sempre com as técnicas baseadas em evidência científica. Então esses são pontos bem importantes para a gente enfatizar. Outra questão, a gente não trabalha sozinha. Então, em todo esse ciclo gravídico puerperal, nós estaremos trabalhando em colaboração com outros profissionais, como um obstetra, a enfermeira obstétrica, psicólogo, educador físico, para que a gente tenha ali um acompanhamento que possa ter esse olhar integral para ela. Porque ela vai voltar para uma atividade física, ela vai precisar de uma nutri, ela foi lá no obstetra primeiro antes de ir em você, então a gente precisa ter esse contato. A gente precisa estar sempre tendo essa troca para trazer o melhor para nossa paciente. E o nosso trabalho, ele não acaba nessa consulta, né, e nesse ponto aqui do puerpério tardio. O ideal mesmo é que todo ano a minha paciente, após a alta, ela retorne ali para uma consulta. Assim, a gente vai conseguir manter a funcionalidade de todas as estruturas e o engajamento dela também com os exercícios. Então é isso que eu faço hoje no meu consultório. A minha paciente teve alta, daqui a um ano ela já vai voltar. Então esse acompanhamento a longo prazo, ele é super importante, pensando também nesse ciclo gravídico puerperal. Porque algumas disfunções, elas não vão aparecer nesse pós-parto imediato ou tardio. Elas podem aparecer lá na frente, lá depois de um ano. Quando a tua paciente voltou, às vezes, para uma atividade física mais vigorosa, ela teve uma perda urinária. Então, por esse motivo que a gente precisa sempre acompanhar a nossa paciente a longo prazo.